Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, feliz de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Vão pela confiança, companheiro de batalha. Glória a Deus. Grato ao Senhor, comigo estava já com o papo. Vamos falar que é o guarda-costa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. O tempo todo. Feliz por mais um ano que se iniciou. Aleluia, Deus. 2026. Que o Senhor continue nos dando vigor, graça, força, estratégia e sabedoria para avançarmos. Não para olharmos para a circunstância e dizer, não dá, parei, desisto, mas olhar para o Cristo, firmemente, para o autor e consumador da fé. Quero pedir para os irmãos, por gentileza, pode se sentar. Quer compartilhar uma palavra com os irmãos? Deus tem falado no meu coração acerca desta palavra. É no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Alguns vão dizer que o significado de Jonas quer dizer covarde, né? Na verdade, Jonas quer dizer pompa ou pureza. Talvez era um plano, um projeto, algo que os pais pensavam, e aí deu o nome ao profeta Jonas. Alguns na cultura vai atribuir, devido à sua falha, como medroso, covarde, fujão. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, todos acharam? Amém. Jonas capítulo 1, eu estou lendo apenas o capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos, porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, pois, que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és?
que povo és tu? Ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disseram: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam com força. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes com o que te aprova. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre, nas entranhas do peixe. Louvado seja Deus. Aleluia. Livro do profeta Jonas. Nós vamos falar sobre a vocação de Jonas, sobre a sua fuga e o seu castigo. Louvado seja Deus. Jonas, um homem, um profeta, que tinha uma responsabilidade, pois o Senhor o chamou para uma grande obra. Tinha uma grande responsabilidade de ir até Nínive e proclamar contra ela, como o Senhor havia dado uma ordem. Ele, porém, ouvindo de fato a voz do Senhor, ele se levanta de imediato, mas não para fazer o que o Senhor queria, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas, não temos dúvida do texto que Jonas ouviu a voz do Senhor. Jonas ouviu. Jonas sabia qual era a sua vocação. Jonas sabia o que Deus tinha falado com ele. E por ouvir nitidamente a voz do Senhor, ele agora vai se levantar, ele vai descer a Jope. Aí ele vai ver o navio que estava prestes a sair. Ele compra a sua passagem e ele decide ir na contramão, o oposto daquilo que o Senhor havia pedido. Ele decide ir numa direção oposta àquilo, à direção que o Senhor tinha ordenado. Deus disse: vá a Nínive, e ele desce para outra direção. Ele desce para Tarsis. Para Nínive, ele tinha que navegar 1.200 quilômetros. Para Tarsis, ele tinha que navegar 3.500 quilômetros. Uau! É mais que o dobro. Ai, meu Deus do céu! Aleluia! E de fato é uma realidade que vivemos. Às vezes, para fazer o oposto do que o Senhor nos manda,
não medimos esforços ou nos desgastamos mais para ir na contramão. E Jonas assim fez. Ele ouve, recebe uma ordem do Senhor: levanta-te e vá a Nínive. Ele se levanta e foge. Talvez pensando consigo, como ele vai relatar mais adiante: Deus é tão misericordioso, eu não vou anunciar a este povo, não. Quero que Deus os extermine. Eu quero que Deus acabe com a raça deste povo. Eu não vou lá anunciar. Segundo a história, vai dizer que talvez a bronca de Jonas seja por conta de que os ninivitas haviam matado seu pai. Imagina o coração de um homem diante dos assassinos, indo levar uma palavra de Deus, e ele vai endurecer o coração, e ele diz: não, eu não vou. Eu vou para outra direção. Eu vou para Tarsis. Ele desce para Tarsis. Ele entra no navio sentido a Tarsis. E a Bíblia vai nos dizer que ele entra para dentro do porão, acha um canto e ele resolve tirar um cochilo. A gente costuma falar no horário do almoço um 15, né? Foi tirar um 15. Ele resolveu tirar um cochilo. E ele dormia tão tranquilo, tão sossegado. Eu assemelho o dormir de Jonas como Cristo na polpa do barco. O mar revolto, a tempestade estava para calçar o naufrágio, e o mestre dormindo tranquilo. Assim estava Jonas, na tranquilidade. Como se diz: não é comigo, não tem nada a ver com isso. Não acontece conosco. Há momentos em que provocamos a tempestade. Há momentos que vêm contra nós tempestades que nós provocamos. Às vezes pega terceiros e nós dormimos tranquilo, talvez na ideia de: não é comigo, meu Deus é maior e está no controle. E Jonas, sendo o causador desta tempestade, ele dormia tranquilo no porão. E o capitão, tirando as cargas, lançando ao mar, ele desce ao porão e vê a agitação grande em cima, no saguão, em cima do navio, na polpa. Uma agitação tremenda, pessoas se agarrando nas cordas, um desespero. Quando ele desce ao porão, o cenário muda. Ele vê um homem dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E aquela tranquilidade vai chamar a atenção do comandante, do capitão. Ei, dorminhoco, dormente, por que dormes? Da onde tu és? Da onde tu vens? De que povo és tu? Eu sou hebreu, o profeta do Deus Altíssimo, com uma responsabilidade. Mas o texto vai nos dizer que ele se acovarda diante da ordem do Senhor. E isto vai lhe causar grandes prejuízos. O acovardar-se, o recuar-se, o desistir, nos acarreta grandes prejuízos. Jonas achou que era mais fácil fugir. E de fato, na nossa ótica, o que vem à mente quando as coisas ficam ruins, quando o calo aperta, quando Deus dá uma missão impossível, a gente fala: o quê? Pastor, não é nada contra o senhor não, pastor. Eu vou entregar.
Não dá, pastor. É difícil. Glória a Deus. É muito difícil, pastor. Quando as coisas ficam difíceis, quando o mar está revolto, a tempestade parece que vai engolir a embarcação, muitas das vezes o nosso pensamento diante de Deus começa diante dele. Antes de chegarmos ao líder, antes de chegarmos ao pastor, começa em Deus. Senhor, tu não está me vendo? Senhor, que vento, que tempestade é essa? O que está acontecendo? Senhor, eu vou parar, eu vou desistir. O Senhor não me chamou para estar enfrentando ou vivendo uma vida como essa. Eu vou desistir. Aí procuramos o líder. O líder não é nada contra o Senhor, mas eu vou parar, eu vou desistir. Aí o líder fica entristecido, como Samuel. Samuel fica entristecido, e Deus vai dizer: não é contra ti, Samuel, é contra mim. Não é contra ti. Glória a Deus. E Jonas, ele vai se acovardar diante desta missão. Deus o chama por profeta. Deus dá a ele uma responsabilidade. Vá a Nínive. Vá a Nínive. Quem são os ninivitas? Um povo bárbaro. Segundo a história, vieram da linhagem Jesus. Foge na mente o nome. Aleluia. Era da linhagem de Noé. Mais precisamente, a Bíblia fala que ele era um guerreiro na terra. Ele fugiu, mas foi lembrado. Nimrod. Nimrod. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Nimrod era terrível. E ao construir, ao edificar uma cidade, ele vai colocar ali os seus preceitos, as suas ideias, as suas crenças. Então agora existe um povo conhecido como os ninivitas, terríveis, bárbaros, em que ao matar os seus adversários, eles faziam pirâmides com os crânios, com os membros, fazia pirâmide, colocava na muralha. Pastor? Era um povo terrível. E agora Jonas precisa ir lá e anunciar que se não houver lá um arrependimento, Deus vai destruir aquela cidade, aquela nação vai ser acabada, vai ser exterminada. E Jonas, diante dessa mensagem, diante desta ordem do peso, ele vai se acovardar, ele vai se esconder, ele vai pegar a direção oposta, fazer um sacrifício maior para fugir, porque muitas das vezes o fugir da presença do Senhor parece ser mais fácil. Mas Deus trata com Jonas. Deus, ele trata com Jonas. Isto mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Enquanto aquele homem fugia da presença do Senhor, pensando quanto mais longe melhor, o Senhor estava olhando no controle de todas as coisas. E o texto vai dizer que o Senhor envia uma tempestade. Começou com um grande vento, daqui a pouco tornou-se uma grande tempestade e o barco parecia que ia quebrar-se ao meio. Toda
caos, toda esta tragédia estava acontecendo por causa da desobediência de um homem, por causa da desobediência do profeta. Hebreus capítulo 10, versículo 39 vai nos dizer: Deus não tem prazer naqueles que se acovardam. Eu vou fugir por um tempo, eu vou me esconder e daqui a pouco eu volto. Eu vou me sentar um pouquinho, mas daqui a pouco eu entro em cena novamente. Ei, Deus não tem prazer naqueles que se acovardam. Eu vejo diante deste texto, Deus olhando para um homem que recebeu uma missão e agora se acovardando, e Deus dizendo: aleluia, tu vai fazer aquilo que eu quero, aleluia, porque toda autoridade, poder e domínio pertence ao Senhor. O salmista vai ser claro em dizer: não somos nós que nos fizemos povo seu, mas Ele nos fez rebanho do teu pastoreio. Ele que criou todas as coisas, Ele que está no domínio de todas as coisas. Então engana-se o homem ao pensar: eu posso escolher. Eu ouvi que nós temos o livre-arbítrio. Jesus amado, Deus, nós temos um livre-arbítrio. Mas quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu não vou ver homens dizendo: eu tenho livre-arbítrio para ir, para vir, para escolher se quero ou não quero. Eu vou ver homens dizendo: me crucifique de ponta cabeça, que eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Eu sou prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo. Um homem que passa parte do seu ministério é trancafiado, preso, mas com tamanho vigor e coragem, porque ele sabia em quem estava crendo, em quem estava confiando, ele sabia quem o chamou, ele sabia quem deu a ele uma vocação. Olha, você agora vai ser separado, você agora vai ser, aleluia, pescador de almas. Ei, aleluia, se você perseguir a igreja, agora você vai sofrer a perseguição, vai padecer por causa do bom nome de Cristo. E esta foi a trajetória do apóstolo Paulo. Mas eu não vejo Paulo dizendo: Senhor, se eu tenho livre-arbítrio, eu desejo estar livre. Se eu tenho livre-arbítrio, eu desejo viver uma vida melhor, como ministram por aí, uma vida regalada, uma vida próspera, uma vida abundante. Paulo entendia que uma vida abundante não é aquilo que a sociedade capitalista prega para nós, mas é uma vida em Cristo. Por isso que ele vai dizer que o viver é Cristo, o morrer é Cristo. Por isso que ele vai dizer, na sua sentença, prestes a morrer, talvez o machado colocado ao pescoço, diga as suas últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um homem, aleluia, entendeu a sua vocação, o contrário de Jonas. Jonas se acovarda diante do chamado. Deus não nos chamou para andarmos como Jonas. Deus não nos chamou para atrair esta síndrome para nós. Quando tudo está bem, desde aqui eu estou profetizando, bênção está acontecendo, mas quando o caldo engrossa, Senhor, para mim não dá. Ei, Deus conta com valentes, com corajosos, com homens e mulheres, aleluia, que mesmo chorando, mesmo aflito, angustiado, avançam olhando para o Cristo, firme, olhando para o autor e consumador da fé.
Louvado seja Deus. Jonas se acovardou. Eu vejo que nós não podemos cair no mesmo erro de se acovardar. Quantas das vezes deixamos de olhar para o Cristo e reparamos a tempestade à nossa volta? Reparamos a tempestade. A tempestade vem senão para causar medo. Esses homens estavam com medo. Estes homens estavam desesperados. Começaram a tirar as cargas, aliviar o peso do navio, pensando, vai quebrar o meio, vamos aliviar o peso e vamos achar a causa, porque isso está acontecendo. Mas o texto nos diz que eles estavam desesperados. A tempestade vem senão para produzir em nós desespero. Por isso que quando eu olho para Pedro, quando ele diz, mestre, és tu mesmo, permita eu ir ter contigo. Jesus diz, vem. E Pedro começa a caminhar. O único homem que caminhou com Cristo nas águas. Ele começa a caminhar. E o texto vai dizer que ele reparou a tempestade e ele começou a afundar. Vamos dizer que Pedro se acovardou, olhando para a circunstância, olhando para a tempestade. Mas quando ele olha para o Cristo, Senhor, socorre-me. Jesus estende as mãos e o coloca de pé e ambos entram no barco. Glória a Deus. Você vê a importância não só de ouvir a voz do Senhor, de atender a vocação da qual Ele nos chamou, mas a importância de caminhar olhando para o Cristo. É necessário, porque quando deixamos de olhar para o Cristo, nós vamos reparar a tempestade, vamos olhar a circunstância à nossa volta, e quando a circunstância à nossa volta começa a crescer, começa a ganhar peso, daqui a pouco nós estamos parando, desistindo, dizendo não dá mais, para mim já chega. Jonas tem uma vocação. Ele decide fugir. Qual é o seu chamado? Ah, pastor, eu não sei ainda, não descobri qual é o meu chamado. Porque ninguém falou de mistério, ninguém falou uma revelação, eu não sei qual é o meu chamado. Ei, o Cristo disse que nós devemos ser luz, ser sal. Como que eu não tenho chamado? A confusão tomou uma proporção e agora ninguém segura mais. Ei, sal, ei, luz, vai lá. Ei, sal, ele não tem mais sabor, acabou ali, o casamento está destruído, está acabando. Somos chamados para ser sal. O sal serve para temperar, para dar sabor. Glória a Jesus. Voltou aos Hebreus a dizer: deixamos de lado todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa que nos está proposta? A carreira em Cristo. É o caminhar. Eu estou chorando, eu estou enfermo, eu estou angustiado, eu estou aflito diante de um chamado, eu estou com
aleluia. Se Deus te chamou, aleluia, tenha certeza disso. Ele te chamou, aleluia, e Ele há de capacitar a sua vida, o seu ministério, para que você avance um pouco mais. Deus não tem prazer naquele que se acovarda. Ele vai dizer: nós, porém, somos aqueles que avançam olhando para o alvo, olhando para o Cristo, olhando para Cristo, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Então não se acovarda, irmãos, aleluia, diante da vocação. Deus te chamou, então avance. Uma certa ocasião, eu precisei montar uma liderança, não umas bracas. E aí um companheiro me disse assim: pastor, o que é isso? Eu não sei por onde começar, não sei o que vou fazer. E aí, pastor, eu estou, como diz o jargão, eu estou mais perdido que cego em tiroteio. E aí, pastor? Eu disse: meu filho, eu já fui líder da Masbraca, eu já fui regente da Masbraca. E aí, pastor, o que tem a ver com isso? Porque eu aprendi, eu vou te ensinar. Estamos juntos. Passa um tempo, a pessoa aprende, a pessoa fica ligeira, está entendendo? O compartilhar. E eu disse para ele: estamos juntos. O que eu aprendi até agora, não aprendi para dizer eu tenho tantos anos de ministério, eu sou diferente, eu sou melhor. Não, o que eu aprendi de bom, de ruim, para me compartilhar. Louvado seja Deus. Mas não pare, não desista, não se acovarda. Ah, pastor, mas o grupo não cresceu, o grupo diminuiu. Ei, fique preocupado em ter um grupo pequeno, mas fortalecido, estruturado na palavra. Não adianta querer termos um grupo enorme, mas ter neste grupo a síndrome de Jonas. No momento em que você precisa, ele se acovarda, ele foge. E aí deixa só a tempestade, pastor. Não é assim. Fica só a tempestade. Ei, homem, mulher, jovem, criança, Deus te chamou para andar de cabeça erguida, servindo com alegria. Ah, pastor, mas a má notícia chegou. A Bíblia já não disse que é um tempo para todo propósito. Os religiosos dizem: agora você aceitou a Cristo, você agora vai viver nas nuvens, uma vida diferente. Agora você vai ser o mais rico da face da terra. Isso é religiosidade. Aceitar a Cristo é sentir a dor. Seguir a Cristo é entender: vou ser acusado, vou ser apedrejado, vou ser maltratado, mas eu preciso continuar, prosseguir, olhando para o Cristo, firme, aleluia, firmado nele, alicerçado nele, e não me acovardar diante das lutas. Porque o se acovardar pode trazer grandes prejuízos. Houve um período da história em que eu pensei em parar. Pensei, pastor, em desistir. Houve um período da minha história que eu pensei por inúmeras vezes abandonar o ministério. Não quero saber mais de igreja.
livre-arbítrio. Vai para onde você quer. Teve um dia que eu pego o carro cedo. Era um domingo pela manhã. Houve uma pequena discussão em casa. A companheira disse: você vai na escola bíblica? Eu falei: não, vou lavar o carro. Não, você tem que ir para a escola bíblica. Não, eu vou lavar o carro. E ali, peguei o carro, não lavei o carro, nada, saí injuriado. Parecia que foi uma briga feia, né? Saí injuriado. Fui para um lugar deserto, beira de represa. E aí eu fiquei ali. Eu pensava: vou voltar a dar um mergulho aqui e não voltar. Deus falava comigo para morrer por prazer. Deus do céu. Aí peguei uma trilha dentro do mato, barro, lama, e eu passando aquela lama no meio do mato. Eu falei: o que eu vou fazer? Eu fico doido. E ao mesmo tempo, Deus falava no meu coração: meu filho, volta para casa. Eu não vou voltar para casa. Fiquei no carro. A noite chegou, a neblina tomou conta daquele lugar, eu chorando, o telefone desligado, ninguém conseguia falar comigo, querendo parar com tudo, desistia da vida. E Deus dizia: para morrer por pressa, tu é crente. Eu pego o carro, depois de muito relutar com o Senhor, eu pego o carro, ligo e vou embora. 40 por hora, pastor, na rodovia. Rodovia que eu tive no estado. 40 por hora, as carretas passavam, buzinavam, eu chorando no volante. Quando eu chego em Ouro Fino, Paulista, o carro entra e para. Se eu falar: não, eu resolvi entrar e parar e entrei na igreja. Não, o carro sozinho, ele entrou. E uma vaga. E eu entrei dentro da igreja, fiquei no banco lá atrás. Já estava no final do culto. No banco lá atrás. Sem entender nada da mensagem. Sabe quando você chega mais perdido que segue em tiroteio? Estava eu lá no canto, perdido. Quando eu me levanto para ir embora, o preleitora disse: ei, moço, você mesmo? Pois não. Deus manda te dizer. Eu achei que ele ia dizer: nem está morrendo por pressa. Deus manda te dizer: por essa instante eu te dei um livramento de morte na rodovia. Eu comecei a chorar. E Deus falava: volta lá. Pastor, o dia inteiro o celular desligado, a empresa, a família, tudo doido. Onde foi parar esse homem? Todo doado. E Deus disse: volta lá. Tenho uma obra com você e com os seus lá. Aleluia. Deus, o Deus. Eu poderia dizer: não quero mais. Aquele que chamou-nos para uma grande obra. Glória a Jesus. Aquele que começou uma grande obra em nós, Ele aperfeiçoará. Glória a Deus. Jesus começou em nós uma grande obra, aleluia, de nos limpar do medo, da covardia, de nos limpar da angústia, de nos limpar de andarmos talvez como Jonas naquela ocasião. Ele começou em nós uma grande obra, nos limpando de dentro para fora. Ele todos os dias Ele trabalha nessa empreitada dentro de nós, nos moldando, nos transformando, nos dando vigor e força. Está doendo,
avançar um pouco mais, a prosseguir confiando, esperando com paciência, para que não soframos o castigo que Jonas sofreu. Se você tivesse parado lá atrás, como estaria a sua casa hoje? Tenho certeza que você conhece alguém que parou. E para a pessoa que parou, eu estou normal. Mas os filhos se perdem, a autoridade se perde. O homem se torna como sal insípido. Para nada presta, para não ser pisado pelos homens. Se você tivesse parado lá atrás, se acovardado, a sua história hoje seria outra, sim ou não? Então continue avançando, continue servindo, continua sendo um instrumento na vida do seu pastor, continua sendo um instrumento na empresa onde você trabalha, continua sendo um instrumento, um canal de bênção na sua casa, em meio à sua parentela, continua sendo um canal de bênção na escola, no bairro onde você mora. Permita ser um instrumento. Para que ninguém olhe e diz: olha, ali vai um Jonas, mas não no sentido ali vai um pombo, ali vai uma pureza, não, ali vai um covarde. Glória a Deus. Se você tivesse parado lá atrás, eu conheço pessoas que pararam, nos abraçamos, choramos, vamos lá de novo, mais uma vez, mas as forças se esvaíram. Eu não consigo mais. A droga dominou, o álcool tomou conta, a prostituição está falando mais alto. Você vê o peso, o resultado de alguém se acovardar, de alguém desistir. Não pare. Está sofrendo? Ore. Está doendo? Ore. Ah, pastor, mas eu não consigo nem orar mais. Quem aqui toma remédio porque gosta? Eu estou não gostando. Tem que dobrar o joelho. O casal me procurou e disse: pastor, eu lavei as minhas mãos. Como o pastor tem que dizer? É isso mesmo, está certo? Vamos orar. Ah, pastor, eu não oro mais por essa causa. Porque eu já orei muito. Neemias recebeu um relato de que a cidade estava destruída, o povo estava limpo, a miséria. O texto vai dizer que Neemias se põe a orar. Primeiro ele chora, e agora ele se põe a orar. E junto com a oração ele faz o sacrifício. Junto com o sacrifício ele vai jejuar. Isso foi por 5 meses, para que Deus preparasse a situação, o momento. Neemias não orou para que Deus restabelecesse aquele povo, mudasse a história, não, para que o coração do rei, para que o momento oportuno viesse e Deus preparasse. Foi 5 meses. Temos que perseverar. A arma que temos é a oração.
nós desistimos de orar, se nós desistimos de orar, a gente morre, a gente desfalece. E aí quando vem as lutas, as tempestades, ou quando o Senhor nos coloca em uma missão, nos acovardamos. Jonas não orou: Senhor, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Não. Senhor, eu vou orar para ver se eu pego o navio para Tarsis ou se eu pego o navio para Nínive. Eu vou orar. Não. Ele só foi orar quando ele vai dizer: eu estou no coração dos mares, na entrada do peixe. Cinco minutos de oração, já dizia o pregador, vale mais que horas de preocupação. 5 minutos de oração vale mais que horas de preocupação. Então nós temos o exemplo de Jonas, que se acovarda diante do chamado, e na covardia ele vai fugir. Quantos não fogem? Migram de uma igreja para outra, é porque o estilo é diferente, não. Fugindo. É a grande verdade. Muitos migram de uma igreja para outra, fugindo do chamado, fugindo de uma responsabilidade. Eu me recordo quando o pastor disse: Camilo, estou indo para o sertão, você vai ficar com a igreja, você quer tomar conta da igreja? Eu fui sincero diante de Deus. Eu disse: pastor, se eu falar que eu não vou querer, que eu estou aprendendo aqui, está sendo em vão. Se eu falar que eu não vou aceitar, não tenho uma experiência, mas se Deus está me chamando. Eu estava numa empresa trabalhando, agoniado, não conseguia trabalhar, pastor. Estava com muita dificuldade, a cabeça estava. E meu pai me disse, eu falei: pai, estranho, não sou pastor, por que o meu coração está ardendo? Eu estou preocupado com a igreja que nem. Ele disse: porque Deus tem uma obra contigo. Aleluia. E ali, uma conversa, tive uma conversa com o meu sócio, usando este texto que eu ministrei nessa noite. Lembra do livro do profeta Jonas, a história? Lembro? Pois é. Deus me chamou para sair daqui. Se eu ficar aqui, é que eu não sei. O barco vai afundar. A empresa estava redondinha, caminhando, todo dia. E eu disse: se eu ficar aqui, Deus já havia me falado que vai afundar. Então fique tudo, não quero nada. Não estou pedindo a minha parte, fique aí. Estou indo embora, Deus me chamou para uma obra. E quando o pastor disse: você vai tomar conta da igreja, ele ficou surpreso. Porque eu disse: pastor, tem mais de um mês que eu renunciei à sociedade e à empresa. Eu estou em casa. E Deus tem falado. Poderia ter me acompanhado, mas o sucesso seria o mesmo. Se tivesse se acompanhado, o sucesso seria o mesmo. Hoje, se você estiver chorando, aflito, angustiado, você está chorando e sabe no ombro que você está chorando, como Jó: eu sei em quem tenho crido. Agora se acovarda, pula fora. Então seja um instrumento, seja um canal de Deus na vida do seu pastor, da igreja, do ministério, na empresa onde você trabalha, seja um instrumento, na escola onde você estuda, seja um instrumento.
no bairro onde você mora, seja um instrumento, um canal de bênção. Foi para isso que nós fomos chamados. Aleluia. Para sermos sal, luz e não covardes. Porque Deus não tem prazer naqueles que se acovardam. Amém? Fique com esta palavra, as palmas do meu Senhor.